Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Graças a Deus. Quem está feliz, diga aleluia. Vamos compartilhar nessa noite aqui, querido, uma palavra de encorajamento, incentivo aqui no nosso Tadel. E vamos estar lendo aqui alguns versículos, alguns versos da Bíblia, no livro de Gênesis, algumas falando sobre a vida de um personagem muito importante. Mas o tema dessa palavra aqui é a unção da colheita. Amém? Unção de colheita. Eu quero usar um personagem muito importante na história dos patriarcas da Bíblia. E os principais patriarcas da Bíblia são Abraão, Isaque e Jacó. E aí vem os outros patriarcas, que são os 12 filhos de Jacó. E esses filhos de Jacó foram abençoados. Cada um recebeu ali uma declaração, uma bênção na velhice do seu pai. Mas um deles se chama José. A gente conhece ele como José do Egito. Mas ele não é José do Egito, ele é José, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão. É assim que a genealogia apresenta. José do Egito, porque ele foi governador do Egito. E Deus usou poderosamente a vida dele ali no Egito. No tempo em que ele esteve ali, e usando a vida dele para salvar a sua família da fome que houve naquelas regiões ali. O nome José, que significa Yahvé acrescenta, o nome dele já é poderoso. Yahvé acrescenta. Que significado forte, né? Yahvé acrescenta. Ou Iosef, em hebraico, tiberiano, mais tarde designado como Zafenate Paneia, quando ele esteve no Egito. Então, esse foi o nome que ele recebeu lá, o nome egípcio. E realmente um homem que tinha sonhos, um homem que tinha muitos sonhos, literais. Não era sonho só no sentido de expectativa de grandes coisas, não, era sonho literal. Claro que ele tinha expectativa de grandes coisas, mas ele tinha sonhos literalmente. Ele sonhava mesmo. Ele tinha visões, sonhos. E ele é o 11º filho de Jacó, nascido de Raquel, citado em Gênesis. Depois a gente vai ler esses textos aqui. E teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Esses nomes também meio associados com o nome, especialmente Manassés, né? Quando a gente olha os nomes dos reis do Egito, tipo Ramsés, né? Ramsés era um nome comum no Egito, era um nome de reis. Esse filho dele era Manassés. Foi coroado como governador do Egito, homem de confiança de Faraó. Foi-lhe concedido a mão da filha de Potífera, sacerdote de On. Azenate era o nome da esposa de José. Claro que ela era uma egípcia, não é? Então veja bem, mas a origem, as causas do seu nascimento
foram assim dolorosos. Primeiro que Raquel era a esposa de Jacó estéril, Lia e Raquel, duas filhas do seu tio Labão. Trabalhou 14 anos por causa dessas mulheres. 7 anos trabalhou e recebeu Lia. Aí quando ele acordou, pensava que era Raquel, não tinha luz, né? Quando acordou, amanheceu, aí ele viu aquela mulher estranha. Não é a minha princesa, era outra. É porque o Labão tinha armado uma cilada para ele, uma situação lá. Aí disse, não, é Raquel. E agora? Não, tu vai trabalhar mais 7 anos. Vou te dar Raquel, mas você vai trabalhar mais 7 anos por essa também. Já vai receber o pagamento por antecedência, né? Mas vai trabalhar mais 7 anos. Então, queridos, só que Lia era frutífera, tinha filhos, e teve vários filhos aí, enquanto Raquel era estéril. Mas pensa numa situação difícil, hoje nem tanto, mas naquela época, ser estéril era um constrangimento muito grande para uma mulher. Era muito constrangedor dizer que era estéril, era humilhante, era uma humilhação. Naquela época não tinha tudo isso aqui, não tinha todo esse recurso. Rebeca também, esposa de Isaac. Isaac orou por Rebeca. Ela era estéril. Isaac orou por Rebeca e Deus fez com que Rebeca fosse mãe de filhos. Teve 2 filhos numa barrigada só. Depois não teve mais filhos. Mas Deus operou aquele milagre para aquela situação. Agora, o que chama atenção é o clamor de Raquel. Gênesis 30, 1 e 2. A Bíblia fala, querido, que Raquel, ela orava. Ela não era feliz porque ela não tinha filhos. Aí vinha rival e dizia, meu marido me ama, porque eu dou filhos para ele. Você não tem filho e você é desprezada. É mulher estéril. Imagina essa perturbação que ela tinha o tempo todo. E ela clamou por um filho. Ela clamou. Há um desespero no coração dela. Clamou por um filho. Sabe, esse clamor chega diante de Deus. Esse clamor de Raquel chega diante de Deus. Porque Deus, ele se comove quando há um desespero no coração da pessoa que clama por algo. E às vezes só não atende se for algo contra a perfeita, agradável vontade de Deus. Mas Deus tem prazer em realizar quando é uma situação que é algo normal, natural, que faz parte do plano original, do propósito de Deus. E a pessoa não alcançou, não está cumprindo aquele propósito. Aí a pessoa clama, ora diante de Deus. Deus atende. Deus responde. Amém, querido? Se houver esse clamor no nosso coração, não estou falando aqui por filhos biológicos, mas estou falando assim por filhos espirituais, por vidas preciosas, que nós devemos clamar e orar para que Deus nos dê almas. Não é para que Deus nos dê simplesmente crescimento. O crescimento faz parte, é o resultado. O crescimento é o resultado. A gente quer crescer, esse afã de crescer. Crescer é bom, a gente precisa e ora para crescer. Mas é muito mais do que orar para crescer. Porque orar para crescer pode ter por trás uma motivação errada, né? Eu quero crescer porque eu quero que meu nome seja grande, porque se eu crescer, eu vou ter uma função maior na igreja.
motivação errada para crescer. Se eu crescer, eu vou ter um cargo melhor. Deus não compactua com essas motivações. Agora, orar para gerar algo, gerar vida, gerar pessoas no reino de Deus. Esse clamor é um clamor que Deus atende. Amém? Cadê o amém? Agora, aleluia. Diga um amém para o irmão do seu lado aí. Glória a Deus. Cargo, ministério, mandato, você não vai levar para o céu. Agora, o que você vai levar para o céu são vidas que você gerou, que você investiu na vida daquelas pessoas, com carinho, com coração, né? Você ama aquilo que você gera. Aquilo que você não gera, talvez tenha dificuldade de amar. Mas aquilo que você gera, você ama. Eu assisti uma outra reportagem daquele negócio de barriga de aluguel, que vai pessoas do mundo todo, aqueles países ricos, aí eles vão para a Índia lá, casais que não podem gerar filho, mas o homem é fértil, a mulher é estéril, então barriga de aluguel, aluga lá uma barriga de uma mulher para gerar filho. Só que eu fiquei observando que aquelas mulheres, mesmo sendo pago, sendo barriga de aluguel, na hora que tira o filho dela, bom, mas o filho não é dela, ela gerou, mas não é dela. Aí o casal vem, todos os trâmites legais na Índia, né? Todos os trâmites são legais para isso. Aí o casal vem, pega o filho. Meu irmão, a gente vê no semblante daquelas mulheres a tristeza delas, porque elas só foram compradas e alugadas para gerar um filho para aquele casal. Só que aquele filho foi gerado dentro dela. Foi gerado. E quem gera, se apega. Quem gera, ama. Quem gera, ama. E a gente vê aquelas mulheres assim, sabe? Com aquele semblante assim, chorando. Porque tem que agora liberar o filho que para todos os efeitos ela gerou dentro dela. Então veja bem, esse é o clamor de uma mãe, esse é o clamor de quem gera. O clamor de uma mãe é o clamor de quem gera, é o clamor de quem gera. Esse clamor de Raquel aqui era um clamor para gerar um fruto, gerar um filho, e esse clamor tem que estar dentro de nós, para que nós possamos experimentar um crescimento verdadeiro, consistente na nossa vida. E a Bíblia fala que Raquel clamou ao Senhor. Ela clamou ao Senhor. E diz aqui, Raquel clamou e ela disse, Deus, mais ou menos essas palavras dela, Deus, não me deixes morrer sem filhos. E aí a resposta da sua oração foi registrada em Gênesis capítulo 30, no versículo 22, no mesmo Gênesis 30, está falando, no versículo 22, diz assim, lembrou-se o Senhor de Raquel, e ouviu-a, e a fez fecunda. Ou seja, fecunda significa mãe de filhos. Deus ouviu o clamor de Raquel. Olha aí para o irmão mais bonito que está do seu lado, diga assim, se você clamar por vidas, Deus vai ouvir. Amém? Deus vai ouvir. Uma coisa é você cuidar de coisas para Deus, outra coisa é você gerar para Deus. Quando você gera, você ama, você se apega, você quer cuidar. Então veja bem, isso aqui é o clamor de Raquel, que deve estar no nosso coração. Ouviu o Senhor, o clamor de Raquel, e a fez fecunda. Gênesis 30, 22 eu vou ler. Lembrou-se o Senhor de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda, e ela concebeu e deu à luz um filho, e lhe disse, Deus me tirou do vexame. Deus me tirou do vexame.
e lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Olha aí, ela não estava conformada, ela não queria um só, ela queria, na verdade, quando dê-me o Senhor ainda outro filho, ela estava orando por uma descendência, ela estava orando por uma multidão, ela estava orando por uma posteridade. Diga comigo: descendência, posteridade, linhagem, multidões. Amém? Não, vamos falar mais forte essa palavra? Diga assim: descendência, linhagem, genealogia, multidões. Quantos querem ter uma grande descendência espiritual? Você vai ter, em nome de Jesus. Se você tem esse desejo de gerar algo para Deus, não é cuidar de coisas, mas gerar para Deus. Você gerar para Deus, orar para realmente o Espírito Santo te fazer fecundo espiritualmente falando, a sua célula vai crescer, porque Deus vai ouvir a sua oração. O seu setor vai crescer, porque Deus vai ouvir a sua oração. A sua área vai crescer, porque Deus vai ouvir a sua oração. Seu distrito vai crescer. E não é porque você quer que o seu setor, sua área, seu distrito, sua rede cresça. Não é por causa disso. A motivação não é essa, porque eu quero meu distrito crescendo, quero minha área crescendo, quero meu setor crescendo, quero minha rede crescendo. Não é essa a motivação, mas a motivação é porque eu quero gerar um fruto para Deus. Amém? É esse coração, é essa motivação. Não importa se você é grande, o que importa para Deus é aquilo que você gera para Ele. Aquilo que você gera para Ele é o fruto, é a vida. E Deus se lembrou de Raquel. Quando a Bíblia diz fecunda, isso significa mãe de muitos filhos. Esta é a unção da fecundidade. E Deus quer nos fazer fecundos. Agora veja algo interessante. Voltando aqui para a vida de Raquel. Gênesis 35. E quando ela orou assim, depois que José nasceu, ela orou: dê-me ainda o Senhor outro filho. Você acha que Deus ouviu ou não ouviu essa oração? Amém ou não? Deus ouviu essa oração. Deus ouviu. Gênesis 35:16 diz assim: partindo de Betel, Jacó e sua família, e havendo ainda uma pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel a um filho cujo nascimento lhe foi penoso, em meio a dores de parto. Disse-lhe a parteira, melhor dizendo, a parteira falou para ela: não temas, pois ainda terás este filho. Essa parteira aqui era de Deus, irmão. Ela não desanimou, não. Não temas, pois ainda terás esse filho. E ao sair-lhe a alma, porque ela morreu, parece triste aqui o final da vida dela, né? Mas ela morreu fazendo a coisa certa, gerando. O que a gente não pode, seria difícil se ela morresse porque ela pendurou as chuteiras, porque ela desistiu do sonho. É melhor morrer realizando o sonho do que morrer por ter desistido do sonho. Quem tem sonho aqui? Aleluia. Olha para o irmão mais bonito aí do seu lado e fala aí para ele. Diga assim: é melhor morrer realizando o sonho do que por ter desistido do sonho. Se prepara para gerar. Amém? Se prepare para gerar. Então a parteira disse: não temas, porque ainda terás este filho. E ao sair-lhe a alma, porque ela morreu, deu-lhe o nome de Benonim, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada
no caminho de Efrata, que é Belém. Essa mulher, ela foi citada nas profecias dos profetas. Depois, quando Jesus viria, tem uma profecia que eu acho que Miqueias que profetizou, e diz assim: e tu, Belém, Efrata, está aí o nome do lugar onde Raquel morreu. E Jesus nasceu onde? Em Efrata, em Belém da Judéia. Amém, queridos? Jesus nasceu aqui. Foi citado como lugar profético. Onde Raquel morreu gerando um filho, foi citado como lugar profético do nascimento do Salvador, de Jesus. E aí o seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém, onde Jesus nasceu. Agora, falando de José, Benjamim é uma história. Mas falando de José, José tinha sonho. José era um homem de sonhos. José era um homem de muitos sonhos. Cadê os homens aqui? Aleluia. Homens de sonho. Cadê os homens de sonho aqui? Amém. Cadê as mulheres que sonham também aqui? Aleluia. Parabéns. Vamos dar uma salva de palmas para os sonhadores. Em nome de Jesus. José tinha muitos sonhos. O seu primeiro sonho tinha tudo a ver com colheita. Gênesis 37. Eu não vou ler esses textos, queridos, porque não dá tempo. Gênesis 37, 5 a 7. Ele faz uma interpretação. Aliás, ele tem sonhos, melhor dizendo. Gênesis 37, 5 a 7. Ele tem sonhos daqueles feixes. Ele via lá 11 feixes e mais o feixe dele. E os 11 feixes se curvavam diante do feixe. Feixe tem tudo a ver com colheita. É feixe de trigo, de arroz, né? É a colheita. Tem tudo a ver com colheita. Ele poderia sonhar com qualquer outra coisa, mas ele sonhou com colheita. Ele sonhou com feixes. E não eram pequenos os feixes. Depois ele sonhou lá, Faraó teve um outro sonho que tinha a ver com colheita, com vacas gordas, teve um tempo de vacas magras também, daí depois teve espigas gordas, espigas magras, tem tudo a ver com produzir, com crescimento, com multiplicação, né, com colheita. E aí, isso está lá em Gênesis 41, 14 a 36, José interpreta os sonhos de Faraó. Mas deixa eu ler Gênesis 37, 5, que diz assim: teve José um sonho e relatou a seus irmãos, pois lhe disse: rogo, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes o rodearam e se inclinaram perante o meu feixe. Olha, queridos, Deus tem nos chamado para frutificar. Deus tem nos chamado para frutificar. Nós estamos num momento assim, com pouco tempo para o final desse ano. Nós temos aí uma parte de setembro, outubro, novembro e dezembro. Agora em outubro, no começo de novembro, nós temos ali uma data de multiplicação, que a gente vai soltar fogos aqui, celebrando as multiplicações que aconteceram até aquela data. Mas nós temos ainda tempo para estabelecer um alvo de multiplicação para nossas células. Estabelecer um alvo de multiplicação para o setor. Quantas células desse setor vão multiplicar? Imagina se uma rede, por exemplo, tem 40 setores. Só um exemplo. Eu estou fazendo cálculo aqui baseado em uma das redes que a gente supervisiona. 40 setores. Se cada setor desse multiplicar só uma célula, pode multiplicar muito mais, né? Vai multiplicar em nome de Jesus. Mas se cada setor desse multiplicar apenas uma célula, eu vou ter novas 40 células aí daqui para o final do ano.
Daqui para frente, não estou nem falando para trás, estou falando daqui para frente. Se a gente estabelecer uma meta de crescimento, de multiplicação, e transformar isso aí em alvo de oração, orando por essa multiplicação, sonhando com essa multiplicação, buscando diante de Deus, clamando igual Raquel aqui clamou: Senhor, dá-me um outro fruto, uma nova célula, um novo discípulo, uma nova célula, uma nova multiplicação. Como é bom a gente poder fazer parte de uma multiplicação de uma célula, querido. É uma festa. Nós nunca podemos subestimar a multiplicação de uma célula. Não podemos desprezar a multiplicação de uma célula. Eu gosto de estar em toda multiplicação que acontece. Eu posso até não estar em todas, mas é um momento especial. É a hora do parto. É a hora da multiplicação. É a hora que a gente tem a oportunidade de ver o resultado do propósito da célula. O propósito principal da célula é crescimento e multiplicação. A célula tem 5 propósitos, Evangelismo, integração, pastoreamento discipulado, treinamento de líderes, comunhão, crescimento e multiplicação. Então, quando chega esse momento do crescimento e multiplicação de uma célula, multiplicação da célula, é um fruto que a gente está gerando para Deus. Amém? Um fruto que nós estamos gerando para Deus. Jesus quer que a gente gere frutos. Eu vou te mostrar aqui uns versículos da Bíblia onde Jesus diz que nós devemos ter essa unção de frutificação na nossa vida. Essa mesma unção que estava sobre a vida de José, essa mesma unção, ela está sendo derramada aqui nessa noite sobre a sua vida, em nome de Jesus. Jesus falou que nós fomos chamados para dar frutos. João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim? Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Olha só, claramente Jesus está falando aqui de colheita, está falando de frutificação. Está falando que cada um de nós fomos chamados para isso. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi para gerar fruto. A gente talvez não tenha chamado para muita coisa nesse mundo, mas fomos chamados por Deus, fomos chamados por Jesus para gerar, e gerar frutos, e frutos que permanecem, e apresentar os nossos frutos periodicamente diante de Deus. Em Israel tinha uma festa chamada Festa das Colheitas. Olha que festa, Festa das Colheitas. Israel era cheio de festas. Cheio de festas. As principais festas em Israel eram Páscoa, Pães Asmos, Primícia, Pentecostes, das trombetas, tabernáculo e o dia da expiação. Era um dia de festa também, o dia da expiação. Mas tinha festa das colheitas. Quando chegava o começo das colheitas, eles faziam festa das colheitas. Então esse é o chamado que nós temos também, para celebrar as colheitas. Quando for naquela data ali de novembro, nós vamos ter Conferência Nacional da Visão do MDA. Vai ser de 6 a 9 de novembro. Dia 7, nós vamos ter uma grande festa de colheita, festa de multiplicação. A sua célula vai lá, coloca a TV, prepara os fogos para celebrar. Naquela hora, o pastoreio, os pastores, todos que vão estar ali fazendo, anunciando ali, na hora, contagem regressiva para aqueles fogos. Aqueles fogos é para quê? Para celebrar a grande colheita, para celebrar as multiplicações das nossas células, porque Jesus nos chamou para frutificar, para reproduzir, em nome de Jesus. Segundo versículo que eu quero ler para você, sobre gerar fruto, João 15:8, antes do 15:16 que nós acabamos de ler. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito
fruto, diga fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Duas razões aqui para a gente produzir fruto nesse versículo. Uma, porque fruto é a forma como nós glorificamos a Deus. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E segundo, fruto é sinônimo de que nós somos discípulos de Jesus, porque ele disse, e assim vos tornareis meus discípulos. Diga, só é discípulo de Jesus quem produz fruto. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia, amém? Quem quer ser discípulo de Jesus aqui, aleluia? Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Primeiro, fruto é a forma pela qual nós glorificamos a Deus. Segundo, e assim vos tornareis meus discípulos. É forte esse princípio aqui. Discípulo é aquele que gera fruto. Não é aquele que gera ministério, não é aquele que gera cargos, não é aquele que gera mandatos na igreja, né? Mas é aquele que gera frutos dentro da igreja, do Senhor Jesus. Esse é discípulo de Jesus. Nunca podemos desistir de continuar gerando fruto, gerando vida, multiplicando célula, multiplicando setores, multiplicando áreas e assim por diante, não só porque nós valorizamos tanto a nomenclatura ou a estrutura, mas porque cada número desse tem gente por trás, são vidas que foram geradas, são Josés que estão nascendo, né? É Raquel clamando para um novo fruto, um novo filho. O clamor de Raquel também vai estar sendo o clamor do nosso coração para gerar novas vidas para o reino de Deus. Aleluia. Terceiro versículo que eu quero ler para você sobre essas razões pelas quais Jesus nos mandou dar frutos. Colossenses 1:10. Embora não está bem especificamente, mas intrinsecamente aqui a gente vê que é fruto aqui. A fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, aí vem a palavra, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, Colossenses 1:10. Frutificando, tem várias formas de frutificar. Fruto tem vários significados na Bíblia, claro, né? Fruto do vosso trabalho, é uma expressão bíblica. Tudo aquilo que eu faço na obra de Deus, no reino de Deus, é fruto também. Eu estou frutificando boas ações, trabalhando, me envolvendo. Agora, tem fruto também na Bíblia, fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e tal, né? Gálatas 5:16, fruto do Espírito. Agora, fruto de almas, fruto de vidas, esse tipo de fruto que nós devemos a cada dia buscar de Deus. Porque a gente pode ter muitos frutos do Espírito, mas se não tiver fruto de almas, então não há propósito para os nossos frutos do Espírito, ou aquilo que se faz na obra de Deus, quando a gente não gera, não é? Então veja bem, fruto do abacaxizeiro é o quê? Abacaxi. Fruto da bananeira, fruto da melancieira, fruto da sirigueleira, difícil até de falar esse nome, né? Fruto da sirigueleira é siriguela. Quem já comeu siriguela? É gostoso. Amém. Agora, fruto do crente, almas, outro crente. Fruto do discípulo, quem é o fruto de discípulo? De um discípulo, outro discípulo. E se for um discípulo cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, de coragem, frutificador, ele vai gerar também outro discípulo frutificador, porque cada semente reproduz segundo a sua espécie. Eu quero ser uma boa semente, amém, querido? De uma boa espécie. Olha para o irmão que está do seu lado, irmão, você é uma semente da boa espécie, da boa qualidade. Glória a Deus. Não é aquela semente de terceira categoria, não. É uma boa semente. Boa semente. Jesus disse que a semente tem que morrer
para poder gerar. Você viu Raquel? Raquel morreu. Na hora que ela gerou, dei-me o Senhor outro filho, ela pediu. Mas ela não pensava que ela ia morrer na hora de gerar esse outro filho que ela pediu para Deus. Mas lá em João 12, 24, Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, gera muito fruto. Amém? Morreu. Às vezes nós queremos gerar frutos. Nós queremos ver a multiplicação acontecendo, mas nós não queremos morrer. Em que sentido, pastor? No sentido de orar, no sentido de jejuar, no sentido de evangelizar, no sentido de trabalhar, de se envolver, de sonhar, de clamar, de ficar diante de Deus, morrendo para si mesmo. Não necessariamente você vai morrer fisicamente como Jesus morreu, porque ele foi a boa semente que foi lançada na terra, morreu fisicamente, para gerar muitos filhos, entre os quais nós estamos aqui hoje presentes nesse Tadel. Mas para gerar filho, para gerar fruto, é João 12, 24. Isso é vidas. Tem que morrer para si. Sabe, muitas vezes para a gente ganhar uma pessoa, para chegar com essa pessoa lá na eternidade, para que esse fruto permaneça, muitas vezes nós temos que morrer para nós. Às vezes você luta por uma alma, você luta por uma pessoa, você vai, anda 1 milha, anda 2 milhas, você vai atrás, você não quer ser o desistente de uma alma. Tem aquela frase famosa, né? Um desistente nunca vence e um vencedor nunca desiste. Fala aí para o seu irmão bonito aí do seu lado. Fala aí, um desistente nunca vence, mas um vencedor nunca desiste. Cadê os líderes vencedores aqui para dar um aplauso ao Senhor nessa noite? Nós não somos desistentes. Não somos desistentes. Você vai atrás, você anda 1 milha, 2 milhas. Às vezes você pode ser até caluniado por aquela pessoa que você está querendo ganhar para Jesus, mas você não se importa, né? Você não vai guardar rancor, você não vai ficar magoado, você não vai ficar triste. Rapaz, eu ando atrás desse cara, meu irmão, esse cara só me dá trabalho. A gente não pode, aí nós vamos gerar. Mas nós temos que ter o clamor pela vida daquela pessoa. Porque por trás daquela ovelha braba, tem ovelha braba. A Bíblia fala que tem ovelha e tem bode também, né? Graças a Deus não tem nenhum bode, só ovelha, amém? Ovelha obedece, ovelha ouve a voz do seu pastor, ovelha segue o seu pastor, mas bode dá a cabeçada até no dono. É verdade, irmão. E não é só bode não, tem uns carneiros também, né? Uns carneiro. Me perdoe aí os irmãos da região branca, ainda bem que é ovelha, amém? Ovelha, glória a Deus. Rede branca, né? Mas eu me lembro que eu levei uma vez 2 cabeçadas de um carneiro, meu irmão. Foi 2 quedas, porque eu era menor assim. 2 quedas. Então a gente tem que ser ovelha. Ovelha sadia sempre dá cria. Cadê as ovelhas do Senhor Jesus aí? Aleluia. Então, mais um versículo que eu quero te mostrar porque devemos frutificar no reino de Deus. Frutos são agradáveis para Deus, que eu estava falando aqui. Mateus 21, 19. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. Olha só essa maldição aqui, querido. Uma maldição que foi lançada sobre aquela figueira. Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Mas sabe por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque não tinha fruto. Se era tempo de figo ou não vem ao caso aqui.
Vou ter que fazer uma exegese aqui, né? uma pesquisa profunda para saber se estava na época de figo ou se não estava. O certo é que Jesus usou aquilo para dar uma lição. Ele usou essa experiência para dar uma lição para os seus discípulos. O que Jesus quis dizer aqui? Que Ele espera frutos de nós. Ele espera frutos. Ele espera colheita. Ele espera um resultado do nosso trabalho para o reino de Deus. Vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não vendo senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira imediatamente secou. E o último versículo que eu quero ler para você aqui, querido, é Mateus 21, 43. Portanto vos digo que o reino de Deus lhe será tirado. Está falando dos judeus. E ele disse: será entregue a um povo que lhe produzirá os respectivos, diga, frutos. Mateus 21, 43. Porque eu vos digo a verdade, que o reino de Deus vos será tirado, estava falando para judeus, e será entregue a um povo que lhe produzirá os respectivos frutos. Ou seja, os judeus não reproduziram os frutos que Deus queria que eles reproduzissem. Aí Jesus disse: o reino de Deus vos será tirado, vocês serão substituídos. Deus tem ainda um plano para os judeus, claro, não é? Deus tem uma promessa, uma aliança, que vai cumprir essa promessa e essa aliança. Mas aquilo que Ele esperava dos judeus, eles não geraram, eles não deram frutos, eles não corresponderam com a expectativa de Deus, de uma colheita, de uma frutificação no mundo, de uma redenção para todas as nações. Eles não cumpriram esse propósito, e foram chamados para isso, mas não cumpriram esse propósito. Aí Jesus disse: o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que lhe produzirá os respectivos frutos. Cadê você que vai produzir os respectivos frutos para Deus? Aleluia! Eu creio. Você vai produzir muito fruto, querido, porque sua célula vai crescer, sua célula vai multiplicar, seu setor vai multiplicar. Toma posse disso aí, levanta a mão em nome de Jesus e diga: eu creio que a minha célula vai multiplicar, o meu setor vai multiplicar, minha área vai multiplicar, nosso distrito vai multiplicar, nossa rede vai multiplicar, em nome de Jesus. É assim que vai ser. Sabe por quê? Porque está sobre a sua vida a unção de José. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Ora com o irmão do seu lado aí. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós oramos nessa hora, Pai, porque nós cremos numa unção de colheita nesse lugar, Pai. Nós cremos numa unção de multiplicação nesse lugar. Nós cremos que o Espírito Santo, ó Pai, está soprando aqui na vida de cada líder, na vida de cada homem, cada mulher que tem atendido esse chamado para frutificar, para gerar, ó Deus, o seu reino. Esses frutos não serão pecos, não serão murchos, mas serão frutos que permanecem. Cada alma será um fruto que permanece, cada discípulo será um fruto que permanece, cada célula será um fruto que permanece, que cresce, que se multiplica para a glória de Deus. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Nós somos a geração dos Josés, Pai. Nessa noite aqui nós pedimos essa unção de colheita, nós pedimos essa unção de multiplicação, nós pedimos esse clamor de Raquel em nosso coração para gerar mais um fruto. Aquela que orou: dei-me ainda outro fruto, Senhor. A mesma que orou, ela morreu, mas ela gerou. Ela morreu, mas morreu fazendo o que Deus queria, morreu gerando. Ela não morreu por pendurar as suas chuteiras, pendurar os seus sonhos em algum lugar. Pai, nós também, nós queremos continuar firmados, sonhando como Deus sonha, gerando o que Deus gera, orando por aquilo que Deus ama, com a mesma expectativa de Deus, com os mesmos sonhos de Deus, com a mesma motivação de Deus, com a mesma paixão que Deus tem, ó Pai, com o mesmo entusiasmo no nosso coração. E eu creio, Senhor meu Deus, que nós vamos ver uma grande colheita, uma grande multiplicação, até novembro, até dezembro. Nós cremos, ó Deus, em muitas células novas, muitos discípulos, muitas vidas. E se você crê, diga: eu creio. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia.
Pastor Ricardo Rego.